Então, quanto pior estava para alguns políticos a agricultura, mais votos potencialmente eles poderiam conseguir. Nesse momento é que efetivamente nós começamos a mostrar que se o empreendedor rural resolver o problema dele dentro da porteira, usando as competências que o Maipagre está trazendo, que uma cooperativa está trazendo, que o Senar está trazendo, que eu tenho uma orientação da Embrapa, nós conseguimos transformar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do SCCast. Eu me chamo Julianerson Panegali e por aqui nós batemos um papo com empreendedores catarinenses. E nessa semana nós batemos um papo com Ennio Parmegiani, ele que é analista de desenvolvimento regional no Sebrae, já serviu o Exército e também já foi presidente da SCPAR, a holding do estado de Santa Catarina. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, literalmente acompanhando o que o programa tem apresentado, histórias pessoais muito importantes de empreendedores, de pessoas que atuaram não só na sua atividade profissional, mas colaboraram com alguma coisa no contexto, na sociedade, nas suas estruturas de participação. Então, eu nasci na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, em 1962. Minha formação no ensino primário foi num colégio muito próximo lá de casa, escola La Salle. O segundo grau, quando entrei no segundo grau, eu já, com 12 anos, comecei a trabalhar, Com 12 anos eu já tinha carteira assinada e estudava nos Irmãos Maristas de Erechim, curso técnico em contabilidade. Logo após a primeira experiência na área do comércio, trabalhando no supermercado, eu trabalhei também numa agência de veículos, na área de peças, na agência Volkswagen lá de Erechim, e logo em seguida, eu posso concluir o segundo grau, entrei na universidade em Erechim, na URI Erechim, no curso de administração de empresas, Então, cursei 1 ano de administração de empresas em Erechim e fui cumprir o serviço militar obrigatório, onde no cumprimento do meu serviço militar, eu passei as atividades, enfim, que são desenvolvidas dentro da unidade militar, de uma unidade militar, no curso de soldado, cabo e sargento, sendo promovido a sargento já no final desse mesmo período, e tendo efetivamente vivenciado 6 anos e meio praticamente de caserna em três regiões do país, no sudoeste do Paraná, no Porto Alegre e nos idos de 82 para 83 no extremo oeste de Santa Catarina, na unidade de São Miguel do Oeste. Os motivos dessas movimentações, eu tinha uma outra designação, eu tinha já, de certa forma, tu vai vivendo a história, e nesse vivendo da história eu estava programado, inclusive, para ser, junto com outros colegas, outros colaboradores da unidade, para um projeto chamado Calha Norte, ou seja, reforço da fronteira norte do país, proteção da região da Amazônia, enfim, a cidade de Boa Vista, Roraima. Ocorre que aconteceu um incidente na América Latina, um conflito armado entre a Argentina e a Inglaterra, e foi reposicionado um efetivo militar no cumprimento de determinadas ocupações territoriais, enfim, de reforço, reposicionamento, repotencialização, com equipamentos e tudo mais, e nós acabamos então cumprindo mais 4 anos na unidade militar de São Miguel do Oeste, onde fomos responsáveis técnicos, colaboramos tecnicamente, para a chegada em São Miguel do Oeste, então um novo regimento que vinha de Dom Pedrito. Então foram estabelecidas as bases, e nós trabalhamos na administração e apoiamos o comando lá na implantação, na preparação para a implantação dessa nova unidade militar reforçada. São Miguel do Oeste tinha um esquadrão de cavalaria, passou a ter um regimento de cavalaria, 5 vezes mais efetivo e potencial militar. Mas isso, de certa forma, também fez nos inteirar, conviver com o território, conhecendo pessoas, conhecendo as peculiaridades da região, e acabamos dando
por opção, solicitando o afastamento da unidade militar, uma vez que passamos, na época, né, uma visão profissional e familiar. Nós tivemos, então, um encaminhamento para a participação de um concurso na Previdência Social e, literalmente, acabamos assumindo, então, a unidade da agência de Maravilha. Então, nós acabamos fazendo o concurso, passando, e inicialmente assumimos a chefia do serviço financeiro, né, do então IAPAS. Então, fui chefe do serviço financeiro. Depois assumimos a chefia da agência com a saída do então líder que estava lá preparando a implantação da unidade. Acabamos assumindo. E logo em seguida também, um ano e pouquinho depois, acabamos assumindo também, junto com o falecido Miguel Menesky, o cargo, a função de secretário de administração de planejamento, né, administração e fazenda do município de Maravilha. Exercemos por 4 anos e no decorrer desse período relacionamentos foram desenvolvidos, atividades profissionais foram executadas e chamou o interesse, né, do sistema Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, nossa atuação, que nos convidaram para participar, então, estruturar na região oeste o atendimento do Sebrae Santa Catarina. E em que ano foi essa entrada no Sebrae? 1993. Então, 1993, já fazem praticamente 28 anos, né, que isso aconteceu. Então, praticamente desse período, em 93, nós instalamos na região oeste, chegamos a 14, além de contratar algumas pessoas, que inclusive hoje já lideram equipes aqui, lideram equipes não aqui só no estado de Santa Catarina, mas nós estabelecemos pontos de atendimento do então falado Balcão Sebrae, os agentes do Sebrae, e efetivamente participamos de todas as alterações de configuração do Sebrae aqui na região, desde do balcão Sebrae, das agências Sebrae, das agências de articulação, das coordenadorias e das gerências regionais. Então, nós, nesse processo todo, vivenciamos todo esse processo e efetivamente, hoje, eu estou no Sebrae Santa Catarina, numa função de liderança no processo do agronegócio catarinense. Então, é um processo novo e dentro de alguns dias teremos, então, notícias de como é que será essa atuação, logicamente, depois de definida e amparada aí nos aspectos legais e definidos aí pela direção do Sebrae Santa Catarina. E essa atividade desde 93 foi pautada no associativismo. O Sebrae é um serviço chamado Sistema S brasileiro, ele também trabalha junto com isso. Quais eram as suas atuações desde lá do início? O Sebrae sempre prezou, a missão do Sebrae era apoiar a micro e pequena empresa, né? Sempre ajudar com que essa micro e pequena empresa tivesse resultados, tivesse um ambiente favorável para a sua atuação, literalmente buscando desburocratizar, buscando acesso ao crédito, buscando aproximar da área de inovação, de tecnologias disponíveis. Eu posso te dizer que na época tinha até uma brincadeira no Sebrae, né? De certa forma com os colegas aqui da região, porque se a gente precisasse trazer, né, você sabe o que significa isso, trazer alguém para fazer um curso de administração de pequenos negócios, mais perto que nós trazíamos era de Blumenau. Então tinha um cidadão habilitado lá em Blumenau, outro em Florianópolis, outro em Joinville. Talvez um em Criciúma, alguma coisa em Lages, mas basicamente dependendo do assunto. Então nós brincávamos que a região de Chapecó, e inclusive Chapecó se relaciona muito bem, né? Aliás, esse desempenho dessa região se relacionando muito bem com a capital gaúcha, paranaense, enfim, né? Com outros estados, foi uma característica do território. Eu tinha a brincadeira que era a região dos 500 quilômetros de distância dos centros de tecnologia. As nossas universidades, elas tinham pesquisa, mas elas não tinham pesquisa aplicada, elas não tinham uma extensão. Quem tinha um pouquinho de extensão era a IPAGRE, na época, né, na área rural. O restante a gente trazia, era uma novidade muito grande trazer um curso. Então, nem se fala quando chegou o Empretec, na região oeste, né, que a gente utilizou fortemente como instrumento de apoio ao desenvolvimento e articulação do território. Mas sim, no começo da história, era de atender, de levar a informação do Sebrae, atender os empresários, de certa forma até muitos momentos lá de aproximar ele dos... A primeira missão mais importante foi de aproximar o nosso empresário ao crédito. Lembro que no Brasil era uma briga muito grande para o empresário acessar o crédito. É hoje ainda, mas de certa forma, na época, para ele acessar um crédito numa agência, era uma agência oficial para micro e pequena empresa, senão era com a agiota e olha lá alguma outra coisa, né?
Então, nós vimos no decorrer desse tempo todo um esforço muito grande do sistema. Nós classificamos a região oeste em determinadas agências públicas, organizações públicas de crédito, né, bancárias. Nós conseguimos os melhores desempenhos do país consecutivamente, 2, 3 vezes, primeiro lugar no país. Se fosse proporcionalmente, mantivemos esses referenciais, e isso começou a chamar a atenção. Na época também tinha uma discussão que era a história do nosso produtor rural. As nossas cooperativas de crédito, com uma governança, isso é importante, depois até destacar a importância da governança. Nossas cooperativas de crédito, elas trabalhavam essencialmente com o produtor rural. E elas, apesar do esforço, da dedicação, do denodo de todos eles, de todas elas, inclusive, não tinha uma visão assim muito de estar no mercado e de realmente poder atender, de certa livre adesão, né? E esse processo ocorreu, essa transformação aconteceu, nós acompanhamos isso de perto, e efetivamente o que consolidou nosso território, eu posso dizer, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, queiram dizer ou não, né, outros entendidos, mas nós vimos surgir e fortalecer-se o sistema cooperativista de crédito. Então, as organizações cooperativas de crédito abriram para livre adesão, e hoje nós estamos vendo aí as potências que nós temos e o perfil e a importância estratégica da sua inserção no território. Então, nós acompanhamos a época, nós também tivemos a região foi muito pródiga nesse processo, porque como a gente não tinha muito especialista aqui, muita gente que sabia tudo aqui, nós tivemos que buscar de fora. E quando vieram essas pessoas de fora, vieram alguns talentos. Trouxemos talentos do Chile, da Argentina, sim, do Uruguai, né? E de outros, da Colômbia, da França, da Itália, enfim, né? Da Nova Zelândia, pessoas que vieram pontualmente, graças ao mecanismo que o Sebrae disponibilizava, trazíamos para cá, eles implementavam, estimulavam, eram proativos. Aqui tinham sempre alguns grupos de interesse envolvidos e fez com que, então, algumas coisas fossem consolidadas. Uma das mais fortes, mais importantes que aconteceu à época foi nos idos de 96, com a chegada de uma articulação que foi feita com organismos internacionais, que nós trouxemos para cá nada mais, nada menos que os primeiros passos que estavam sendo dados por um discípulo dele, mas do hoje, né, Prêmio Nobel da Paz, que era com os bancos de microcrédito. Então, o Banco de Bangladesh, então veio para cá o senhor Terry Moner, em 96, trouxemos pessoas, faltou hotel na região, faltou hotel. O evento era em Chapecó, no Clube Recreativo Chapecoense, tinha gente se hospedado em Maravilha, Pinhalzinho, Concórdia, Xanxerê, Xaxim, onde tinha hotel, o pessoal veio de fora, dado o nível né? E aquilo startou, consolidou, catalisou, ou foi algum insumo que consolidou em Santa Catarina um dos maiores projetos que nós chamamos hoje de acesso ao microcrédito. Né? Hoje existe uma organização, existe a Cred Oeste, né, a Extracred, outras organizações de microcrédito que atuam no estado de Santa Catarina, e consolidou o estado de Santa Catarina graças à ação dos então atores e da governança. E aí não é o Sebrae é apoiador, é suporte, enfim, é acelerador de alguns processos. Então nós conseguimos ter uma rede espetacular de microcrédito que ajudou milhões, né, botou milhões ou até bilhões talvez hoje já na economia catarinense, acessando o recurso do BNDES e de outras fontes que existiam, né? Nessa caminhada também nós desenvolvemos com uma preocupação muito grande na área do agronegócio. O Sebrae não é do agronegócio exclusivamente. Até muitas das cadeias, muitos elos do agronegócio não contribuem com a existência do Sebrae. Porém, à época nós desenvolvemos um outro programa que eu acho que é um marco muito importante, ressaltando a história, né? Isso porque a questão do associativismo que nós vimos desenvolvendo, a implantação das unidades de balcão Sebrae com as prefeituras municipais e com as entidades empresariais dos municípios, e quando não existiam as entidades empresariais dos municípios, chega que nós montamos em questão de 4 anos aí, praticamente quase 39, mais precisamente, 39 associações empresariais. Nós fomos montados naquela época, constituiu-se um elevado nível de empoderamento do território, onde efetivamente muitos representantes e líderes da região galgaram funções, inclusive hoje, né,
estratégicas no estado de Santa Catarina, na composição, especialmente aí eu penso na fascista, mas em outros movimentos aí que ganharam espaço, força, empoderamento e literalmente contribuíram e com certeza irão contribuir muito com a história e o desenvolvimento empresarial do território. Então, voltando ao processo aí de inserção, né, de ações que nós fomos parceiros, sócios, e aí é importante ressaltar, né, no Sebrae teve um momento, teve um líder lá, ele conseguiu resumir essa condição de participação, de construção e de apoio às iniciativas e às articulações dos territórios. Isso é muito importante. Governança, né? A governança absorvendo o risco, sabendo do risco do que está acontecendo e efetivamente atuando de maneira transparente. Que pese em muitos momentos isso custou muito caro para a nossa região e custa até hoje por estarmos fora de alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, logístico. Né? Agora nós estamos tendo, nesses dias deve acontecer alguma coisa em relação a isso. Mas nessa caminhada, essa parceria e essa proximidade com essas governanças, com os municípios e com os nossos empreendedores permitiu-nos então evoluir para aquele trabalho feito com o agronegócio, né? Então com as microbacias, onde a gente acabou evoluindo para um estudo com o apoio financeiro do Sebrae Nacional, do Sebrae Santa Catarina, sem custo nenhum para os municípios e para os produtores rurais, né? Os nossos agricultores da agricultura familiar, uma parceria muito forte com a EPAGRE, que deu sustentação. Depois aí, essa participação deu apoio, deu lastro, deu informações para que depois se evoluíssem os projetos, né, desenvolvidos com o agronegócio catarinense, especialmente com a agricultura familiar. Posso ressaltar um aspecto que foi desenvolvido junto com o escritório da EPAGRE de Chapecó, né, a gente chama de escritório, mas era então uma gerência, uma gerência, enfim, e literalmente a partir desse processo nos debruçamos por 16 microbacias, mostramos claramente a importância de elaborarmos os planos de negócio para qualquer tipo de investimento no meio rural. Isso não era falado, isso não estava na mentalidade nem nossa e nem dos técnicos da época, e hoje nós vemos aí o resultado disso, construído a várias mãos e várias mentes, inclusive o próprio Sebrae estando mais presente em alguns momentos, mas numa caminhada exitosa, porque aqueles incentivos que vinham muitas vezes a fundo perdido para se montar uma pequena unidade, muitas vezes por conta da política ou da política que era exercida, eles se viveram implantados, logicamente, com todos eles cuidado, com a maior das boas intenções, mas eles não tinham uma visão, não tinham controle financeiro, não tinham gestão, não sabiam do uso da tecnologia, e o que muitas vezes a gente viu foi que esses equipamentos foram instalados, foram implantados, mas nem o aspecto legal mínimo era observado. Então isso, graças a Deus, evoluiu, lógico, teve um sacrifício aí, mas hoje nós temos aí dezenas, centenas de pequenos negócios que estruturam cadeias produtivas, que são competitivos, que atendem os requisitos legais e que efetivamente nos garantem uma condição hoje, né, entre todo o ecossistema, vamos dizer assim, do micro, pequeno, médio e grande, literalmente estarmos produzindo alimentos para o mundo, mas para muita gente no mundo, né? Então é um processo que foi construído, que daquela época, inclusive, quando se percebeu a ausência a necessidade de se desenvolver estudos de uma pessoa, eu vou fazer um investimento, no meu empreendimento rural, eu vou fazer um investimento para transformar essa minha produção primária num produto processado, que eu possa botar na mesa do consumidor e tudo mais, literalmente, então, se viu também, e à época, né, nós implantamos, então, o que nós chamamos de programas de gestão da qualidade. Então, era um processo que o Brasil adotava, a Fundação Nacional da Qualidade depois constituída, existiam movimentos brasileiros fortíssimos, Gerdau, empresários, BRF, hoje BRF, mas então a Sadia e tal. Então vinha um processo, um movimento grande, mas que não era internalizado na região. Então nós desenvolvemos programas de qualidade na região, dezenas de programas, e até que cruzamos com pessoas que estavam vivendo isso já, né, talentos aqui do território, como por exemplo, vou citá-lo, né, o professor Celso Zarpelon foi um deles, e literalmente nós conseguimos chegar no empreendimento rural, 96, 97, mais 98 que explodiu, nós conseguimos chegar no empreendimento rural e efetivamente ter uma linguagem muito próxima ao que o empreendedor rural, o empresário rural, que hoje ele se
identifica como empresário rural, tomou por si, né? Então percebeu que as ferramentas da qualidade, desde a aplicação de um 5S, que ajudaria efetivamente até mesmo a aumentar, a elevar a autoestima dele, fosse complementar ou fosse necessário entendimento, uma análise e solução de problemas, porque o que existia na época também, muito sereno, aliás, existia como existe hoje. Hoje existe uma falácia, uma briga, uns posicionamentos radicalizados, enfim, na questão política. À época, tinha na região, lógico, para promoção, com os interesses depois a gente percebeu, do quanto pior, melhor. Então, quanto pior estava para alguns políticos a agricultura, mais votos potencialmente eles poderiam conseguir. Nesse momento, é que efetivamente nós começamos a mostrar que se o empreendedor rural resolver o problema dele dentro da porteira, usando as competências que o MAIPAGRE está trazendo, que uma cooperativa está trazendo, que o Senar está trazendo, que eu tenho uma orientação da Embrapa, nós conseguimos transformar. Essa realidade ficou evidente depois que nós começamos a medir, porque também nós começamos com os programas de qualidade, e esses programas de qualidade eles traziam à tona uma série de problemas reais dentro do negócio. Desde relacionamento com as famílias, organização, aplicação de normas e procedimentos para a produção de um determinado produto, que não atendia os aspectos legais, que não tinha a qualidade necessária, que o mercado estava exigindo. E nessa condição nós acabamos então evoluindo com essas parcerias aqui. Eu reputo mais uma vez, né, a existência de uma governança, e uma governança só existe se tiver associativismo, né, se tiver entendimento claro dos problemas, se as pessoas não levarem para o lado do que eu sei tudo, o que efetivamente a bandeira A ou a bandeira B é melhor, que a ideologia A ou a ideologia B é melhor. E nós acabamos então traduzindo isso num programa que é consagrado, está com mais de 20 anos de existência, atingiu mais de 35 mil negócios rurais, literalmente nos coloca numa condição de competir com o mundo. E quando a gente fala em competir com o mundo, não é competir com qualquer um, não. É competir com botar no mercado japonês, sul-coreano, norte-americano, europeu, enfim. Então é algo que nunca se imaginava à época, e talvez o maior feito desse processo, porque isso não é uma obra que tu constrói da noite para o dia. Tu constrói com a mente, né, com o entendimento, com as atitudes e comportamentos das pessoas. Então hoje nós podemos dizer que efetivamente conseguimos encadear o processo produtivo na região, especialmente no primeiro momento na área de suínos e aves, agora leite, enfim, outros produtos também, mas que de forma bastante consistente nortearam a condição de que um produtor que tinha lá 10 hectares de terra, que não tinha capital de giro nem para tocar sua produção de suínos, hoje tem o seu suíno na plataforma de consumo do mercado mais exigente do mundo, que é o japonês, o sul-coreano, norte-americano e assim por diante. É o quê? É um processo de entendimento, de construção, de associativismo, de cooperação, de solidariedade. E, logicamente, isso é hoje o que a gente chama de encadeamento produtivo, mas basicamente dá esse universo. Saímos do desprezível, do desacreditado, do descapitalizado, do que estava passando fome, porque na região, na época, eles diziam a região da fome. Muitas pessoas sofreram, sabem o que é isso. Há uma condição de pessoas de abandono do meio rural, há um instrumento, eu não me reputo que só esse, mas por conta deste programa, com certeza muitas pessoas começaram a perceber que, efetivamente, uma aplicação de alguém que ia colocar à disposição de nosso empreendedor rural uma tecnologia, quando ele tinha passado por este processo, ele entendia melhor que era importante observar e realmente usar, porque não é o governo que ia dizer para ele se ele ia ganhar dinheiro ou não, era ele dentro da atividade que ele desenvolvia e como ele desenvolvia. Literalmente, inclusive, a força dele viria com certeza de um trator, né, do motor ou do gerador de energia para a nossa região, que é o sistema cooperativismo. Então, logicamente, que é associado ao sistema de integração, ao sistema de assistência técnica, até então de extensão rural, foi sendo criado um processo que saiu das esferas governamentais e foi sendo apropriado pelo nosso empreendedor, pela nossa empreendedora rural. E, efetivamente, essa condição, associado à cooperação e ao entendimento de que é necessário a introdução de inovação,
ou de tecnologias de aplicação adequadas, e mesmo até de inovações no processo, mas tendo uma espécie de padrão, né, para atender o mercado, trouxe o resultado que nós temos hoje, então, dessa condicionante. Gostaríamos até de ressaltar nesse momento que nessa jornada nós não construímos isso sozinho. Nunca foi feito nada, foi feito sozinho. Sempre foi feito com a participação de times, de grupos, de pessoas. Então, um programa de qualidade rural, que nós desenvolvemos aqui, foi o primeiro contrato que foi assinado em 1998 com a Aurora, de 10 grupos, chamando a parceria, nós chamamos a parceria, nós articulamos porque a governança, a cooperação, a sincronização do processo precisava ser desenvolvido, e essa condição aconteceu pelo perfil dos homens e mulheres que estiveram envolvidos, mas literalmente nos trouxe dessa caminhada. Ela foi uma caminhada de PDCA, né, que depois se tornou no processo, uma melhoria contínua, então avalia, e é uma contribuição. Precisa dizer que o mesmo programa que foi aplicado e a redenção hoje do Nordeste na área da fruticultura, né, lá na região que mais produz fruta, hoje inclusive tem jatos que decolam todo dia levando frutas para a Europa. Então foi usado, né, o Ministério da Integração Nacional, veio para cá, mandou doutores, pesquisadores para cá para conhecer, adequamos a metodologia para eles e literalmente essa condição foi aplicada e essa condição permitiu que eles também decolassem lá com o setor. Lógico que foi aplicado em outros lugares do Brasil, mas não com a intensidade e com o encaixe que foi feito aqui. Com a construção, né, a construção realmente com fundamento, com base, porque não adianta, e aí é um detalhe, é muito importante, muitas vezes a gente acha, porque X negócio ou X, a minha solução garante X resultado, vírgula. Tem que ver o contexto, tem que ver o que tem no entorno, que rede está te dando apoio, em que ambiência isso está sendo colocado. Porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, foi feito esse investimento todo, mas ele foi feito em outros lugares do Brasil. Então, no Rio Grande do Sul deu resultado, no Paraná deu resultado, no Mato Grosso do Sul está dando resultado, lá no sertão, no Juazeiro, Petrolina, deu resultado? Sim, mas teve um outro conexo. Ou seja, efetivamente se entendeu que existem outros atores e outras competências que precisam estar integradas. Então aqui nós literalmente reconhecemos isso, ficou evidente neste laboratório. E então nesse capítulo, né, da história do agronegócio catarinense, nós somos o que somos hoje pela força do trabalho do homem e da mulher, pela força do cooperativismo, da integração e pela inteligência dos que efetivamente conseguiram entender os passos que deveriam ser dados em determinados momentos que trouxeram hoje, né, a gente a essa condição que efetivamente nos remete a outras brigas. Então aquela turma das 40, 50 associações empresariais, daquelas que nós auxiliamos, nós não implantamos, nós éramos apoio técnico. Quem decide que implanta ou não implanta é a governança. Isso é importante, que governança resolve, sim. Você pode pegar a comunidade que a gente vive hoje aqui e fazer a diferença dos problemas que ela tem em detrimento de uma comunidade que não tenha um processo de acompanhamento, de participação, de envolvimento para resolver os problemas da comunidade. Então, essa condição permitiu que a gente conseguisse elevar o status quo, essa rede de organizações, né? de organizações, e nelas 99 são voluntárias, né? São voluntárias. Então vimos surgir nessa rede, vimos surgir o movimento jovem empreendedor, vimos surgir o movimento da mulher empresária, vimos surgir movimentos muito importantes na linha da qualidade, vimos fortalecer o processo de preocupação com uma gestão, né, hoje, né, no denominado Movimento Catarinense para a Excelência, então que efetivamente já norteia, já tem, vamos dizer assim, tem premiações que são distribuídas, né, há poucos dias também teve mais uma, né, as empresas começaram a dar atenção para certas, nesse período, né, a certos aspectos de mercado, em relação à importância na questão da sustentabilidade, e logicamente nos trouxe até aqui, né? E essa parte nichada, como o senhor falou, essas associações foram criando depois
nichos internos, por exemplo, núcleo de contadores, daqui a pouco vai surgir o núcleo dos agricultores, ainda não vi, mas são apoiados que aqui traz uma dor e vai resolver em grupo, e isso o associativismo traz também. Né? Sim, com certeza. Uma das coisas que mais ficou evidente em 94, 95, o Sebrae parcerizou com a fundação que trouxe o modelo dos programas de núcleos setoriais, né? O projeto Empreender hoje, né? Da Alemanha, né? Então nós mandamos inclusive técnicos da nossa região para a Alemanha para conhecer e tal. Hoje nós temos aqui na região, inclusive a existência de centenas de núcleos setoriais, que a gente chama. Lógico que existem núcleos que são núcleos que se transformaram em movimentos, né? E a base do núcleo gerou movimentos. Tem núcleos que efetivamente com um grande grupo de amigos, mas tem núcleos que se desenvolveram, se articularam e tem organizações a nível de estado e de país, inclusive com centrais de negócios que atingem compras internacionais. Então, dependendo do nível de entendimento e interesse desse grupo, né, de pessoas que são basicamente organizadas por essas organizações, né, hoje estabelecidas, algumas de certa forma mais adequadas ao momento, né? Mas elas literalmente permitiram que surgissem. E vamos aqui citar um exemplo. Núcleo da área de inovação. Núcleo da área de inovação da SIC de Chapecó, onde, à época, né, esse núcleo congregava as empresas de base tecnológica de Chapecó. 10 ou 12 empresas, 15. Efetivamente, o que é Chapecó hoje? E aí surgiu a Deatec, daí surgiu provocações na comunidade, aí surgiram o fortalecimento do posicionamento, enfim, e aí investimentos agora com o Parque Tecnológico, o Centro Tecnológico de Chapecó. Nós vemos as nossas universidades, todas elas trabalhando de uma maneira diferenciada. Assim também foi com os trabalhos do Sebrae. Um programa na área rural, né, com o empreendedor rural, mas também foi com o empreendedor da cidade. Uma vez que nós tínhamos também um gap muito grande entre a nossa universidade e a demanda do nosso empresário. Aliás, isso existe sempre. Efetivamente, agora eu vejo transformação assim numa velocidade muito grande. Isso. Mas um instrumento que nós usamos na época para diminuir os 500 quilômetros de distância do centro de tecnologia foi o uso do Sebrae Tech. Então, o Sebrae acabou fazendo investimentos pesados, com contrapartidas de 50%, 60%, 70%, muitas vezes, onde nós contratamos centros de referência, ou, na verdade, tivemos que primeiro preparar os centros para que se habilitassem, para que pudessem prestar o serviço para o Sebrae, e isso foi entendido. Teve organizações que levaram 2 anos, 3 anos, 4 anos para se habilitar, porque mexeram no estatuto e tudo mais, e hoje isso flui naturalmente, ou seja, as nossas maiores evoluções, uma das maiores evoluções, vamos pegar aqui hoje, na área da cadeia produtiva do leite. Eu vou reportar isso porque é importante. A gente tinha um ditado aqui na região que se o campo ia bem, a cidade também. Então, nessa linha, o comerciante da cidade vendia bem quando a safra dava bem. E aí, quando começou a chegar o cheque do leite, né? Muito importante, o cheque do leite também começou a chegar muito bem para a cidade e para as pessoas. De certa forma, ajudou a estancar o êxodo rural. E hoje faz com que pessoas que saíram, foram se preparar, estejam retornando para o agronegócio. E queremos ou não, isso é um fato, né? E, então, nessa caminhada, o Sebrae Tech foi usado para ajudar as empresas a melhorar processos, produtos, design, embalagem, nós vai com metrologia, medição, análises e tudo mais. Quando isso começou a acontecer, as nossas universidades começaram a perceber, então, que elas poderiam fornecer esse serviço, porque tem universidade nossa aqui com dezenas de laboratórios. Dezenas de laboratórios, eles estavam dedicados exclusivamente ao ensino. Aí tu pode provocar a empresa júnior, aí tu pode provocar o profissional que está na universidade a desenvolver pesquisa. E ele começou a se inteirar no problema, no processo. Eu me lembro aqui do falecido professor Gilmar, da UDESC, aqui de Pinhalzinho, da questão da pastagem, que foi a primeira tecnologia que foi brigada, né? Porque o pessoal brincava que o DENIT era o maior fornecedor de pasta, porque o nosso produtor não produzia pasta para produzir leite. Leite é base de pasta. Então nós entramos com o Pastoreio Racional Mazan, com base também aí com o pioneirismo e com o apoio diferenciado da Cooper Itaipu de Pinhalzinho. Nós conseguimos trazer o que era discutido em universidades, falas em seminários, encontros, congressos, exemplos citados lá da Segunda Guerra Mundial. Nós conseguimos traduzir
na realidade. Então, graças a Itaipu e só isso feito com produtores que já tinham participado dos programas de gestão da qualidade, os resultados foram extraordinários. E, logicamente, daí apareceram as outras mazelas, os outros gargalos no segmento da cadeia de lácteos que foram sendo resolvidos, como gestão alimentar, efetivamente como a questão da genética, muito importante, né? E sistemas produtivos foram internalizados na região, foi feita uma conexão muito grande com o mundo, Nova Zelândia, França, Itália e efetivamente a nossa realidade aqui. Então essas conexões elas foram trazendo preparando os Estados Unidos, preparando as pessoas e os grupos, os corpos técnicos que antigamente a gente ouvia falar lá de Florianópolis, lá de Minas Gerais, lá de São Paulo. Essas pessoas estão aqui hoje, circulando no meio da gente. Essas competências estão estabelecidas. Genética, hoje a questão genética é extremamente importante. A gente não dava muita atenção à época, a gente dizia que é 5%. 5% quando a gente viu que tinha muita gente vendendo sêmen para a nossa região, que eram sêmen com doenças recessivas e que efetivamente não se traduzia em resultados nas plataformas industriais, onde nós precisamos de leite com sólidos totais para poder transformar isso em subprodutos que possam garantir a estruturação e a sustentação da cadeia produtiva do leite. Se tu bota, apesar da tua melhor intenção, botar um monte de leite lá, mas ele não transforma em queijo, não transforma enfim, o que tu precisa, não tem como. E aí foi efetivamente aberto, e hoje uma das maiores brigas, né, que estão em evidência hoje é a instalação em Pinhãozinho do laboratório de leite, né, onde efetivamente não é para fazer nada de leite, não. É para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de produtos, subprodutos do leite. Porque nós temos aqui no Brasil, logicamente, a nossa visão, que muitas vezes, o que eu tiro de subproduto? 5, 10, 15, 20. No mundo se tira mais de 400, 500, 1000, dependendo do tipo de cadeia que se envolve, inclusive na área da saúde, inclusive na área medicinal, para a produção de remédios, né, bases, né? E, logicamente, o desafio do leite é a exportação. Já começamos a fazer isso, mas nós precisamos também que toda a cadeia esteja comprometida e dentro dos padrões que as outras verticalizadas também possam, já desenvolvem, né? Ou efetivamente já atendem os requisitos que é suínos e aves. Então, eu fiz esse parâmetro até para depois poder fazer uma reflexão que está envolvendo aí, então, outra frente que foi desenvolvida. A modelagem de núcleos setoriais, a modelagem do encadeamento produtivo, a modelagem da cooperação, fez com que a região também liderasse outros processos, né, efetivamente implementados no estado de Santa Catarina e apoiados, e eles só aconteceram pelo nível de entendimento dessas lideranças, ou dessas pessoas que participaram desse processo. Que não é o SEBRAE, mas que são os atores que compõem e que estruturam a governança do nosso território. Então, assim, de largo, poderia citar que no agronegócio houve, desde 96, a implementação dos programas de qualidade, a implementação da rastreabilidade, a implementação do processo produtivo, os ajustes nos processos produtivos e o entendimento do nosso empreendedor rural, de que ele tem que ter padrões de produção, ele tem indicadores de resultado, e agora nós estamos indo aí para agricultura 4.0, na suinicultura já é uma realidade, então isso está acontecendo e nós temos que preparar o nosso produtor para isso. Então esse é o novo desafio e efetivamente o que a gente está fazendo. Mas, no decorrer dessa caminhada, produção, ter uma alimentação coerente, rastreabilidade, genética, efetivamente gestão por indicadores, monitoramento, gestão da empresa rural. Tem uma coisa que a gente percebeu, nossa empresária rural não dá muita atenção para a gestão. Primeiro ele é o fazer, né? Efetivamente perceber que isso possa trazer resultado para depois trazer, né? Bom, então isso levou uma jornada, está sendo continuada, né? Nessa questão de resultados para o território. Era bastante enfático nesse processo, é que efetivamente foi estruturado com a participação de várias frentes, várias pessoas, e literalmente muitos que não participaram diretamente à época, mesmo que fossem oficiais, fontes oficiais, hoje estão começando a sentir, ou estão sendo úteis, porque em algum momento do processo se
podem adicionar valor ao que está sendo feito. Entenderam que precisam participar. Precisam participar e que efetivamente não adianta querer fazer mais do mesmo. Tem que efetivamente fazer o que o nosso empreendedor precisa. Hoje o que nós chamamos de democratizar a educação com a internet e tudo mais, com essa conversa a gente percebe que o Sebrae sempre fez isso. Foi lá buscar quando a gente estava a 500 km de alguns técnicos ou da interesse e trouxe para cá. Então democratiza esse entendimento e traz para cá todo esse conhecimento desde sempre, né? Desde sempre, sim. Na verdade, essa é a filosofia. O Sebrae como uma espécie de agência de desenvolvimento, em alguns momentos mais forte. O Sebrae como efetivamente propulsor da área da inovação, em outros momentos é mais forte. Mas se for ver no tempo, né, nós tivemos o privilégio de viver esse período todo, né, acompanhar de perto, nós conseguimos perceber isso. E graças a Deus também, algumas provocações que foram feitas por líderes que perceberam essas dimensões que eram necessárias, transformou organizações de ensino da nossa região, organizações de pesquisa, organizações empresariais da nossa região se reestruturaram. Vamos citar aqui o exemplo, a cadeia de suínos. A cadeia de suínos tem uma cadeia de suínos estruturada, verticalizada, com as indústrias, com o sistema cooperativista mesmo, mas existe um produtor independente. Essas cadeias produtivas nós conseguimos, graças ao entendimento dos nossos empresários, organizar os processos de serem centrais de compras dos suinocultores independentes, hoje liderados lá pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos, e nós conseguimos também organizar algumas dezenas, todo o segmento se auto-organizou em algumas dezenas de empresas já de Santa Catarina que processam a proteína do derivado do suíno. Então agora o desafio é efetivamente ter o nível de segurança para o nosso produtor, né, e para as nossas pequenas agroindústrias. Então, provavelmente, assim como nós fizemos na cadeia de leite, efetivamente unindo os grandes, nós participamos do processo, unindo os grandes empresas, as cooperativas e os produtores, a organização setorial, enfim, a turma que articula a governança, né, a representatividade institucional, assim agora também está sendo demandado a construção de um novo instrumento que nós chamamos, a brincadeira, o apelido é com suínos, né, onde efetivamente se trabalha o nosso produtor independente, que não está estruturado na cadeia verticalizada, mas com os nossos empresários das pequenas empresas, das pequenas indústrias de Santa Catarina, pequenas, médias, né? Efetivamente, porque muito suíno ainda sai daqui e vai para São Paulo. Né? Para que a gente faz isso? Para que nós não pegamos? Vamos mandar ele processado. A gente sabe. E aí, essa visão é desde 1900 e EPA, né? Que se tem, quando o pessoal falava em adicionar valor, agregar valor e tal, muitas vezes a gente pensa ingenuamente que se a gente fizer isso em uma propriedade, a gente consegue solução. Não, a solução está no entendimento de que isso deve ser uma estratégia de atuação do território, da governança, do governo, das empresas, do produtor, que tem que entender qual é o seu papel e efetivamente se fortalecer. Porque hoje é muito fácil nós pegar aqui 1 tonelada de milho, nosso pessoal produz um milho excelente, botar essa tonelada de milho num navio, vai valer 1 milhão, vamos botar aqui, botar 1 milhão de milho lá fora, né? Agora, processa isso aqui dentro, transforma isso em subprodutos e bota no mercado internacional ou até mesmo no mercado nacional. 4 milhões é 1 para 4. Então, se nós queremos gerar emprego na nossa região, no Brasil, efetivamente nós não podemos continuar só exportando commodity. É importante? É. É importante ter mercado internacional para a nossa soja, para o nosso milho? É. Perfeito. Agora nós temos que ter uma estratégia, e agora eu vejo de uma maneira bastante aberta e franca essa questão da infraestrutura. Nunca se debateu isso de maneira tão transparente. Não foi feito. Aqui hoje fica evidente que no passado nós somos engrupidos por grupos de interesse que efetivamente fizeram projetos para não serem enviados. E isso eu atesto até pela minha última execução, última participação em gestão, né? Literalmente isso aconteceu. Só que agora, inclusive com a liderança de parlamentares, primeiro dos empresários, da consciência dos empresários, dos cooperativistas, a consciência plena liderada por um sistema Fiesc, por um sistema FACISC, uma FCDL, enfim, por um grupo de organização que se estruturou. Até isso nós vimos acontecer em Santa Catarina nos últimos tempos. Um processo virtuoso
de congregação das maiores lideranças, das governanças representativas institucionais. Isso permitiu que também os problemas do nosso território, do nosso país, comecem a ser melhor explorados. E aí se percebeu o seguinte, meus amigos, nós estamos em 2021, nós temos 5 portos, nós temos um dos maiores polos de produção mundial de proteína, um dos maiores exportadores e adicionadores de valor às cadeias produtivas, gerador de emprego, gerador de renda, adicionando valor econômico, e nós não temos um sistema ferroviário. Nós não temos um sistema logístico de BRs ou de SCs ou coisa equivalente que se efetivamente possam ser concedidos, que no mundo se faz assim, concedidos para iniciativa privada, porque elas não estão estruturadas, elas têm que ser preparadas para isso. Então essa semana eu acredito, inclusive, agora até final de abril, ou está em aberto, e pela primeira vez na minha vida, eu estou com quase 60 anos, eu ouvi falar e sempre atuei nos últimos 30 anos praticamente envolvido, conhecendo esses movimentos. Está em aberto, né, uma espécie para consulta pública, o que a gente chama de Plano Nacional de Logística. O que foi esquecido em 3, 4 décadas, literalmente agora tem que ser feito com urgência, e é a nossa chance de fazer isso. Por quê? Porque hoje nós botamos o nosso milho mais fácil em qualquer outro lugar do mundo do que efetivamente aqui na região produtora. Ou a nossa região produtora tem que se abastecer do que ela produz e, logicamente, tem que lutar para desenvolver que outros entes por perto desenvolvam, porque nós não temos em Santa Catarina mais andares. Mas eu quero dizer que, efetivamente, depois nas últimas décadas, esqueceram de fazer as conexões intra-Brasil. E essas conexões intra-Brasil, de conexões de centros produtores para centros transformadores, para que esses possam colocar em terceiros mercados, literalmente nos limita, nos diminui o grau de competitividade e infelizmente, nos faz perder grandes oportunidades de desenvolvimento e consolidação econômica. Agora, existe um movimento claro também, porque é um movimento que vem de várias frentes, que nós usamos as plataformas das nossas entidades empresariais, que nós usamos um projeto líder que o Sebrae desenvolveu, que nós usamos um projeto de articulação das associações de municípios, de uma FECAM, de uma Fiesc, de uma FACISC, e efetivamente está começando a convergir. E essa governança que está efetivamente agora presente no momento, ela começa a mostrar claramente a condição de poder transformar em pedidos, em balizar, literalmente ter clareza do que se quer e do que se precisa, para não sermos enganados como fomos, né? Ou ludibriados como fomos, literalmente, com projetos, com falas no passado que não traziam, se traduziam em resultados e que, logicamente, a gente ia ver. Poxa, o Oeste precisa da ferrovia Leste-Oeste e o pessoal está achando que tem que sair uma ferrovia lá não sei da onde, entendeu? Nós precisamos de uma conexão com o nosso centro produtor no centro-oeste do país para nos alimentarmos e efetivamente fazermos a mão de conexão com 5 portos que nós temos, de certa forma, um elevado grau de eficiência para colocar em terceiros mercados, e nós efetivamente temos que buscar milho, soja no Paraguai, estamos aqui no lado da Argentina, hoje é praticamente inexistente um tráfego de produção argentina por esses portos, é um porto seco de Junín Cerqueira que literalmente está subutilizado, precisaria passar 2.000 caminhões, 3.000 caminhões, 5.000 caminhões por mês ali, não passa, porque só uma grande empresa aqui consome 200 caminhões por dia de milho. Então, poxa, não tem no território catarinense, por quê? Porque fortaleceu a cadeia produtiva de bovinocultura de leite, consumiu milho. Poxa, mas dá para trazer para o Paraguai. Quem está produzindo no Paraguai o milho? Brasileiro. Quem pode produzir no Nordeste argentino? Dá para produzir milho no Nordeste? Brasileiro pode produzir. Cara, não tenho dúvida disso. A questão toda é que, quando eu saí do Exército, a gente contribuiu lá, tinha uma doação que foi feita para construir uma ponte para ligar Paraíso a Comandante Rosales, na Argentina. Né? Aquela época, liderado por o seu Darcy Zanotelli, por outras pessoas, lideranças da região, prefeitos, envolvimento da governança argentina, do lado brasileiro, um processo de fortalecimento das relações, mostrando que interesse real, né, de conexão, de integração, porque até isso é efetivamente muito importante e estratégico para nós aqui. Esse momento, isso é mais do que importante, não importa se o poder econômico da província de Misiones é grande ou pequeno, é importante que eles estejam junto com a gente. Né? E que nós estejamos junto com eles, porque eles têm competências lá que nós não temos, eles têm condições lá de suprir, de complementaridade produtiva que nós não temos aqui.
além do que a gente já está vendo com o Paraguai, o leste paraguaio. Então, nessa caminhada, a gente viu que ficou ausente a diplomacia brasileira, ficou ausente a leitura dos grandes problemas de integração, de conexão do nosso território com outras regiões do país, efetivamente com as oportunidades, efetivamente com a estrutura de exportação. Nós pagamos muito caro para exportar. Nossa região, olha, é muita competência da turma aqui para poder estar competitivo no mercado internacional. Mas eu acredito que isso agora está claro, né? Construído o quê? Basicamente em cima do associativismo. Ele começou a entender, ele começou a internalizar, ele começou a perceber que ele tem que ser intraempreendedor. Ou melhor, o intraempreendedor muitas vezes é considerado uma pessoa dentro de uma organização que faz o que tem que ser feito, literalmente, né? Eu sempre me considerei isso. Mas hoje, a Associação Empresarial de Maravilha, de Pinhalzinho, de Chapecó, de Concórdia, de Xanxerê, de São Lourenço, ela tem que ser a intraempreendedora do seu estado. Então, esse papel de governança que vai subindo de níveis, literalmente faz com que haja essa conexão, essa catalisação dos objetivos e a clareza nisso. Se você for ver, nós temos estados nesse país que têm muito mais claro o que querem para a sua logística, inclusive nos sufocaram. Mas agora eu acredito que acordou, que as nossas governanças entenderam o papel e nós, se Deus quiser, até o dia 30 de abril, deveremos ter das nossas governanças e dos nossos políticos o apontamento no Plano Nacional de Logística 2035, né, do governo, efetivamente a inserção desses ramais ferroviários norte e sul, leste e oeste, dentre outras estruturas e infraestruturas necessárias de aeroporto de carga de Chapecó, ou região, né, de aeroporto internacional de Chapecó, de efetivamente uma SC 168, 153, resolvidas, a 283, resolvidas, né, 282, enfim, é importante que isso esteja presente. Por quê? Porque isso está batendo agora. Não é mais só a força do nosso produtor, da nossa produtora rural, não é mais só a força do nosso operário, do nosso empresário da micro e pequena empresa, da média ou da grande empresa. É o conjunto que tem que conspirar a favor para que a gente possa ter esse resultado. E tudo isso é para a gente entender que somos todos seres humanos, e quanto antes a gente entender que a união é essencial para o nosso crescimento, todos nós vamos viver melhor, né? E o senhor já mudou muitos quilômetros, né, em todo esse caminho aí. Eu sei que já trabalhou lá por São Miguel, Maravilha, depois foi para Florianópolis, Chapecó, e tudo isso ajuda a trazer apontamentos para o desenvolvimento territorial, né? Que é um dos pontos que o senhor trabalha também. E aí depois o senhor falou aí um pequeno à parte de uma experiência de gestão. Talvez a gente possa falar um pouco sobre isso, como é que foi o trabalho com os portos, né? O senhor trabalhou aí para o estado nesse último período de tempo, né? Exato. Então, eu fui na minha carreira, na minha vida profissional, eu servi à administração federal, no Exército Brasileiro e no sistema de saúde, né, previdenciário. Servi no setor municipal, no município de Maravilha, como secretário de Planejamento e Administração e Finanças, e servi ao Estado como presidente de uma holding, né, que contempla que, sob a batuta dessa holding, existem vários investimentos, né, vários ativos econômicos importantes, estruturantes aí, dentre eles os portos, né. Então, essa experiência é muito rica e eu realmente fiz por opção. Foi apresentada uma oportunidade pelos empresários da região, foi uma opção. Tivemos a grande oportunidade de interagir com o governo do estado em momentos difíceis, mas com clareza muito grande do nosso propósito, e acredito que atendendo aos que nos propusemos, conseguimos efetivamente traduzir isso em resultados. A existência nesse período ficou bastante dinâmico, bastante forte, importante, conhecer a maneira como isso é desenvolvido e a importância que esses equipamentos, os portos, têm para escoamento e para adição de valor no movimento econômico de Santa Catarina. Falando nisso, não dá para esquecer que Santa Catarina tem tratamento diferenciado, então uma política de portos diferenciada, e efetivamente isso nos faz uma das do setor portuário um dos mais importantes do país. Nós não somos o Porto de Santos nem de Paranaguá, mas nós temos 5 portos, dentre eles um dos mais competitivos do mundo. E quem são eles? São da iniciativa privada, são da área pública. Desses portos, 5 portos, né? Nós temos aí São Francisco, Itapuá, Navegantes, Itajaí e Imbituba. E nós temos outros portos menores, mas como é o de Laguna, o terminal pesqueiro, que precisa ser reinventado. Então isso estava o Laguna,
o porto de pesqueiro lá de Laguna, o de Imbituba e o de São Francisco são concessões que o governo federal fez para o estado de Santa Catarina. Existem, literalmente, diferenças quando você consegue olhar essas três estruturas sob a gestão centralizada, como era o caso da função da holding. Então, tive a oportunidade de presidir os conselhos dos portos e ser a autoridade portuária de Laguna. Nesse curto período, o aprendizado foi muito grande e a percepção também das necessidades da sua história, até pela incorporação pelo Estado, pelo Estado resolver os problemas que existem históricos de décadas nesses portos, problemas, gargalos. Então é um processo contínuo, de melhoria contínua também. Foram reposicionadas as diretorias desses portos, foram feitas economias espetaculares em processos licitatórios, comandados pelos portos, acompanhados pelos conselhos, né, fiscal, o conselho de administração que a gente presidia, pelos órgãos de controle. Então hoje eu posso lhe dizer que a gente tem realidades muito diferentes. Se fosse na iniciativa privada, esses portos teriam uma velocidade muito maior, mas eles estão ganhando versatilidade, destreza e profissionalismo. Que, vamos e vemos, qual é o gestor público que é gestor de portos? E o que era um gestor de portos no passado em relação ao setor público? Entendeu? As pessoas, é um processo de aprendizado, de construção, então hoje nós podemos dizer que está muito claro o que tem que ser feito, algumas coisas já foram feitas, outras agora devem ser feitas, e não vai ser feito de um mês para o outro, mas existem pessoas responsáveis para fazer isso acontecer lá, né? Pelo que a gente sentiu, a Polícia Federal, a imprensa, a Polícia Civil, enfim, caíram fora de lá, até os que tinham que ser presos já foram presos, né? Lógico que existe a necessidade de se ter literalmente governança, compliance, é um processo contínuo e as estruturas, né, os investimentos, as demandas são muito grandes. Então, ao olhar assim, mas por que vamos privatizar o Porto X? Carambas, tem investimentos lá que eu não tinha ouvido falar na cifra na minha vida. Então é importante que as pessoas conheçam, e foi isso que eu tive a oportunidade, né, conheça e efetivamente siga um plano de trabalho que está sendo desenvolvido agora, graças a uma decisão, inclusive do governo, de fazer com que as coisas aconteçam. Uma frente, outra frente que nós tínhamos na empresa era a preparação dos projetos para concessão ou desestatização de Santa Catarina. Então, posso afirmar a você que esses projetos hoje estão voando, foram reposicionados, motivo inclusive do diagnóstico feito lá na companhia, nessa empresa, e eles estão voando e vão trazer espetaculares resultados no futuro próximo. Eu sou um otimista inveterado, né? Mas literalmente nós vamos ter mexidas em setores estratégicos do Estado, com exemplos consistentes. A área da saúde, Florianópolis vai ter uma revolução nisso. A área da segurança pública, presídios, efetivamente. Mas preciso, de repente, vamos perder emprego, não sei o que. Não, isso não é verdade, porque nós vamos, cada dia mais, nós temos isso mais claro, que nós temos que ser eficientes. E não pode ter um porto que fatura 100 milhões de reais com 64 colaboradores, mais órgão, tudo mais que tem que ter, logicamente, e outro que fature 80 milhões de reais com 360 funcionários públicos. Então essas coisas estão sendo equalizadas, vão ser feitos PDIs, planos de demissão incentivada, vão ser aposentadas as pessoas, vão ser profissionalizados, automatizados, né? A inovação chegou lá também. Nós, literalmente, percebemos que é muito fácil na iniciativa privada tomar uma decisão e executar, mas na iniciativa, na área pública, você tem regras e elas foram feitas justamente por coisas que deram errado no passado. O que nós temos como expectativa em relação a isso? Lógico, além do aprendizado, efetivamente de ter contribuído minimamente, né? E aí, quando no passado tinha um líder do Sebrae que dizia sempre assim: antes seja sócio minoritário de um projeto, de um negócio que dá resultado, do que majoritário de algo que foi fracassado. Então, usando essa linha, dessa métrica de contribuição sempre, nós usamos, então, hoje, na linha profissional, fomos colaboradores
dos municípios, do Estado e da União, né? Nas 3 esferas federais nós já experimentamos um pouco de cada. E agora o senhor volta ao Sebrae daí em Florianópolis, na capital, continua na capital trabalhando. Sim, na verdade essa vinculação está sendo feita por uma demanda, né, da direção do Sebrae, diante inclusive dos cenários que nós estamos vivendo nesse momento, e dado o histórico da região oeste, né, como um efetivo trabalho com o agronegócio. Então esse processo está sendo repensado, né, e nós estamos compondo essa equipe junto com a direção do Sebrae Santa Catarina. Enio, obrigado pela tua participação e já temos 1 hora de conversa. E uma mensagem final que o senhor queria deixar aos nossos ouvintes do SCCast. Olha, eu sempre me respondei, né, que um poeta brasileiro, meio que nacionalista, né, mas um poeta brasileiro, Olavo Bilac, sempre dizia: ousar lutar, ousar vencer. Nós vamos ficando por aqui. Siga o nosso Instagram para ficar sabendo das novidades, @podcast.sc. Até a próxima semana com um novo entrevistado. Um grande abraço!